Olá, gente. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Teoria Geral do Turismo. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Essa é a nossa segunda e última aula da disciplina, porque, como eu havia falado no início, nós pensamos a distribuição dos conteúdos da seguinte forma. Nós tivemos uma primeira live em que nós tratamos sobre as unidades 1 e 2 da disciplina, onde foi falado sobre os antecedentes históricos do turismo, os conceitos básicos, que são conceitos muito necessários para o aprendizado de vocês, e também falamos sobre a relação do lazer e da hospitalidade com o turismo. Nas unidades 3 e 4, nós vamos falar especificamente sobre oferta e demanda, e também vamos falar sobre os organismos públicos que pensam as políticas de turismo, que discutem o turismo enquanto uma política de Estado. Então, a gente, hoje, nessa aula, vai tratar desses conteúdos para que a gente possa refletir melhor sobre essa atividade turística que vocês estão estudando. Então, assim, eu espero que vocês já tenham assistido às aulas conceituais e que também tenham tido contato com todo o nosso material, a bibliografia, os slides e o material extra que nós disponibilizamos para que algumas dúvidas que possam vir a ficar sejam tiradas aqui durante a nossa aula. Então, já falei qual é o propósito da nossa aula de hoje, então o objetivo vai ser esse: compreender as unidades 3 e 4 da nossa disciplina. E aí, antes de nós começarmos, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o conceito de demanda. O que é a demanda? A demanda são todos aqueles consumidores que buscam comprar um determinado produto ou serviço. No caso do turismo, seria um serviço. E aí, para a gente pensar a demanda, dentro do turismo, a gente vai ter que entender que essa demanda ela vai ser formada por diversos grupos de indivíduos, desde pessoas que buscam algumas motivações, pessoas que têm um determinado poder de compra. Então, esses consumidores turistas, eles vão ser dos mais diversos perfis possíveis. E nós precisamos entender que essa demanda ela vai ser influenciada através da seguinte relação. Existe um preço de mercado e, a partir desse preço de mercado, a gente vai ter uma quantidade demandada. Ou seja, quanto mais caro esse produto, menos consumidores eles vão querer adquirir esse produto turístico. Quanto mais barato esse produto, mais consumidores, mais demanda a gente vai ter para esse produto turístico. Tudo bem? Então, vejam que é muito importante que vocês, enquanto futuros turismólogos, apreendam sobre essa questão do planejamento turístico. E compreender a demanda é de suma importância, porque é a partir da demanda que o destino, o município, o local, vai pensar as estratégias de atração para esse público, né, com base nesse estudo de demanda, nesse planejamento de demanda que nós vamos conseguir atrair esse público. Um exemplo muito prático que eu poderia dar para vocês: atualmente eu trabalho como consultor técnico em turismo de uma empresa lá de Recife. A gente está em stand-by por conta da pandemia e esperamos voltar aí logo em breve. Eu estou trabalhando, então, como consultor técnico turismólogo que está fazendo esse levantamento da oferta turística e também estudando a demanda que vai para esses destinos, que são municípios pequenos, próximos à usina hidrelétrica de Boa Esperança. Então, vejam quanto que o planejar a demanda é uma função muito importante para nós que somos da área de turismo, entender essa relação da demanda. E aí tem alguns pontos que são, assim, muito evidentes quando nós pensamos a demanda, que são os seguintes: o local de residência desse turista, de onde ele é do município, é do estado, ele é de um outro país, é de uma outra região.
de onde esse turista é, né? Também temos que pensar a questão do perfil sociodemográfico, qual é o sexo, qual é a idade desse turista. A questão socioeconômica também é importante, aí entra a renda, a escolaridade. Pensando na renda, é até interessante nós refletirmos sobre o seguinte, se um destino, claro que você não vai limitar tanto, né? Eu só vou querer o consumidor que tem esse perfil de renda. Mas se um destino tem um determinado consumidor que tem um perfil de renda, é interessante que ele pense em serviços para poder agregar e fazer com que esse turista ele consuma ainda mais o destino, ok? Nós também podemos destacar as motivações pessoais, e existem diversas motivações. Pensem vocês, se eu convidasse qualquer um de vocês para viajar, digam aí no chat, o que motivaria vocês para fazer uma viagem? Independente do destino, o que motiva vocês? No meu caso, o que me motiva? Eu gosto muito de urbanidade, eu gosto muito de cidade, mas também gosto muito de praia. Então, eu sou aquele turista que busca tanto o urbano quanto a praia, é uma estrutura mais voltada para planalto, planície. E vocês? O que vocês buscariam do ponto de vista de motivações? A França falou aí nas novidades, tem turista que busca eventos, tem turista que busca a questão arqueológica, novas culturas, o Ramon está colocando aí, novas opções de lazer, o Luiz. Ramon também falou de eventos, paisagens naturais. Então, vejam, existem diversas motivações, e nós precisamos entender que essas motivações, elas são o grande carro-chefe para que esse turista busque o destino. Rogério, você quer falar? Sim, professor, boa noite. Eu não estou conseguindo responder no chat, mas eu vou responder sua pergunta. Fica à vontade. Tá certo. Em busca desse novo normal, acho que quando você nos convidar para essa viagem, né, esse destino, a gente tem que olhar com carinho um local que ofereça segurança e lá usufruirmos dos equipamentos e serviços turísticos que tenham cadastro e que tenham aderido ao selo de turismo legal, turismo limpo e seguro. Primar pela vida, principalmente, em primeiro lugar. Ainda mais agora em tempos pandêmicos, né, Rogério? A gente precisa ter esse cuidado, você tem razão. Então vejam aí que vocês colocaram diversas motivações, né? Praias. Eu sei que ninguém mora no litoral aí, mas todo mundo gosta de pegar uma praia de vez em quando, né? Então, vejam que as motivações, elas são diversas. E aí eu também tenho que entender que outros fatores vão influenciar. O transporte que esse turista vai utilizar, o meio de hospedagem que ele vai utilizar. Será que ele vai ficar na casa de um parente? Será que ele vai ficar em um hotel de categoria superior? Vai ficar numa pousada? Então, tenho que pensar em todos esses elementos para que eu possa definir estratégias para trazer esse turista ou esses turistas para o meu destino. E aí eu também tenho que entender que existem outros fatores, mas esses são alguns dos fatores que eu particularmente penso que são relevantes. Vejamos que quando a gente pensa em demanda turística, que são essas pessoas que compram o produto, nós também temos que considerar essa formação da demanda e como é que se deu essa demanda internacional. O que motivou para que as pessoas começassem a viajar mais? Vocês viram que o turismo moderno ele começa ali a partir da Revolução Industrial, né, do século XVIII, e aí a gente tem o quê? Tem como dinâmica mais tempo livre para as pessoas viajarem, e aí a partir disso vão acontecendo uma série de fatos históricos que eu pontuei e que tem no material que o Guinar problematiza sobre isso. Mas eu destaco que há outros fatores que aumentaram a demanda turística também internacional, segundo a OMT, que é a Organização Mundial do Turismo,
E não esqueçam, o OMT é um órgão máximo do turismo, vocês precisam conhecê-lo, precisam ver os dados que são disponibilizados pela OMT. Tem muitos estudos que são importantes da OMT. E aí vejam que esse turismo ele cresceu principalmente por conta do quê? Por conta do aumento da renda per capita de países desenvolvidos, e principalmente no pós-guerra. A partir do pós-guerra, Segunda Guerra, a gente tem aí um aumento desse turismo, as pessoas começam, as classes trabalhadoras, digamos assim, deixam de ser classes trabalhadoras e começam a virar classe média, e aí você tem uma dinâmica de um número maior de pessoas viajando. Um outro ponto também que nós destacamos é o turismo emissivo de países ricos. Será que ainda hoje prevalece isso? Será que ainda hoje os países que mais mandam turistas são os países ricos? Sim, gente. Ainda hoje são os países que mais mandam turistas. E aí não tem como a gente não associar ao nível de desenvolvimento econômico do país. Um outro ponto também que eu destaco é o aumento do transporte aéreo. Antes nós tínhamos voos, aviões, aliás, muito pequenos. Esses aviões eles começaram a se tornar maiores, surgiram os Airbus, e a partir daí o transporte aéreo começa a ser muito mais utilizado, o que favorece também para que o turismo comece a aumentar e essa demanda também aumente. Outro ponto também que eu aponto são os voos charters. Vocês sabem o que é um voo charter? Olha só, é verdade, viu, Maria Aparecida? Tem um viés capitalista, mas também tem uma perspectiva social que a gente precisa abraçá-la, do turismo responsável. Os voos charters, pessoal, são esses voos fretados. Quando eu iniciei o meu curso de graduação em turismo aqui na UFPI, hoje o FDPA, tinha alguns voos que vinham da Itália. Eram voos fretados para trazer turistas italianos e espanhóis para o Delta do Parnaíba. Então, eles conheciam a Rota das Emoções. Na época, nem era a Rota das Emoções estabelecida. Eles iam para Jeri, para os Lençóis Maranhenses e para o Delta do Parnaíba. Então, voos charter são esses voos fretados, que também começaram a ter um aumento muito grande. Eu também destaco os sistemas de informações turísticas, que facilitaram muito a questão da compra e venda dos serviços turísticos. Creio que vocês já devem ter ouvido falar sobre os GDS e os CRS, que são... Os GDS são os sistemas globais de distribuição e os CRS são os sistemas das companhias aéreas. Eu acho que na disciplina da professora Ivanice ela deve ter comentado sobre isso. A questão do Amadeus, Galileu e por aí vai. Então, esses sistemas, essa tecnologia, ela contribuiu para que houvesse uma disposição muito maior de voos, o barateamento desses voos e, consequentemente, um acesso muito maior de diversas classes de pessoas, classes sociais, para poder comprar e virar demanda turística. E aí, só para a gente finalizar esse ponto, a gente também pode destacar essa necessidade da fuga dos contextos urbanos. Vejam, as cidades, elas começaram a se urbanizar de uma forma desenfreada e chegou num ponto em que as pessoas elas tinham a necessidade de sair daquele local urbano, tecnológico no sentido industrial, para ir para um local que permitisse a fuga da urbanização. Então, as praias começam a ser buscadas, consequentemente aumentando o turismo de segunda residência, que a gente chama, que é esse turismo que acontece nas praias, nas áreas de campos e áreas montanhosas também. Bom, então, com base em todos esses pontos que eu coloquei, que fizeram com que a demanda turística internacional ela aumentasse, eu lanço uma pergunta para vocês. Será que essa demanda turística internacional, ela aumentou também no Brasil?
porque eu estou falando alguns dados relacionados ao mundo. Mas será que no Brasil houve um aumento da demanda turística? Sim ou não? Bom, minha gente, o Brasil, o que acontece com o Brasil? A gente tem aí alguns entraves que inviabilizam esse aumento da demanda internacional. Claro, houve um aumento desses turistas, mas o Brasil, comparado com outros países, o número é muito pequeno de turistas que chegam no Brasil, né, ou que saem do Brasil, mas principalmente que chegam no Brasil, que é esse turismo internacional. Então vejam que a demanda ela vai envolver todos esses elementos. E aí, a partir disso, entendido o conceito de demanda e entendido essa relação da demanda para que o turismo seja pensado, eu aponto a segmentação turística. Segmentar, pessoal, dentro do turismo é justamente fazer com que nós criemos critérios para estabelecer com que estão grupos de turistas desejados para aquele destino ou para aquele empreendimento turístico. Professor, a gente só vai trabalhar com o público? Não, a gente não vai trabalhar com um público em específico, mas a ideia da segmentação é fazer com que a gente estabeleça estratégias específicas para aquele público, o que não vai fazer com que você não atenda a outros públicos. E aí, Ignar aponta alguns desses critérios de segmentação. Quais seriam eles? Idade, de infantil a terceira idade. Vamos pensar aqui comigo. Qual é o público que mais frequenta a Serra da Capivara? São crianças, são adultos, são pessoas da terceira idade. Tem gente aí de São Raimundo Nonato, né? Ou não? Pedro II. Quem é que mais viaja para Pedro II? São crianças, são jovens, são adultos. Então, vejam que essa segmentação por meio da idade também é um fator importante. Vamos lá, Rogério? Bom, em Pedro II, pegando os dados da Associação dos Guias de Turismo, a gente vai ter aí um público de meia idade se destacando em maior parte. Em seguida, nós vamos ter melhor idade. E, em terceiro lugar, são as crianças, jovens e adolescentes, que é o turismo pedagógico. O turismo internacional, a gente pode até perceber e fazer disso uma transformação a nível regional e até nacional. São apenas 3% dos visitantes que vêm a Pedro II, né, dos turistas, são de outros países. Apenas 3%. Então, 65% ainda são entre Teresina e Parnaíba. Então, dá para a gente fazer um prognóstico maior, assim. Sim, sim. Rogério, esse levantamento é recente, é? É recente. São dados agora de 2019 da Associação dos Guias de Turismo, da Contur. Ah, legal, legal. Bom saber. Você é guia ou condutor? Eu sou condutor há 18 anos e sou guia há 4 anos. Ah, bacana. Bacana, bom saber. A gente vai trocar muita figurinha, então, aí. Ah, beleza, professor. Estamos aí. Tranquilo. Então, gente, voltando aqui, o outro ponto que a gente queria destacar é a questão da segmentação por meio de acompanhamento. Esse turista, ele viaja de forma individual, em grupos. A questão da renda é uma viagem de cunho mais social, é uma viagem de cunho mais de luxo, turismo de luxo. Se nós pegarmos, por exemplo, Barra Grande, que é uma praia que não sei se todo mundo conhece, no litoral do Piauí, Barra Grande ela tem assim, de forma muito clara essa ideia do turismo de luxo. E você tem pousadas que têm um preço relativamente alto para a realidade do local e que tem como foco turistas que não são locais. Então, a gente tem essa dinâmica que como exemplo de turismo de luxo, né, por exemplo, aqui na nossa região. Quanto ao ambiente geográfico, é um turista local, aqui próximo do meu município, é o turista que vem de outro país, é intercontinental,
É um turismo entre continentes? Outra forma também que a gente pode segmentar é a duração dessa viagem. É uma viagem de excursão, que é muito comum as pessoas virem aqui para o litoral do Piauí através das excursões, que são aquelas viagens em que você não pernoita, volta no mesmo dia, né? Ou então uma viagem longa, que dura um mês, 30 dias. E Guinar, então, ele vai trazer todos esses conceitos de forma muito clara no capítulo 3 do livro que eu disponibilizei para vocês. E aí existem também as motivações. Enquanto as motivações, pessoal, existem diversas, eu já até me antecipei no início. Falei que eu gosto muito de viajar por conta do urbano e de praia, né, de litoral. Mas nós temos outros aspectos, como a gastronomia, os eventos, práticas esportivas. O Brasil, no ano de 2018, foi palco de um evento esportivo grandioso. Então, a gente tem uma série de motivações, né, motivações ecoturísticas. No caso de vocês aí, de Pedro II, tem essa questão dos próprios atrativos naturais que tem um apelo muito grande, né? Além do festival de eventos, o festival de inverno, aliás. O pessoal de Teresina já tem a dinâmica do polo cerâmico. Então, nós temos aí diversas motivações. E o mais interessante é que esse turista, ou grupo de turistas, ele vai ter mais de uma motivação. Daí a ideia de que o destino consiga diversificar a oferta, para que nós consigamos atender às diversas motivações desse turista ou desse grupo de turistas. Compreendido? Um outro ponto também que eu queria colocar para vocês, quanto à segmentação, é o local, né, e o meio de transporte que eu já antecipei anteriormente. Então, com base no que foi colocado aqui, nós podemos pensar o seguinte: é mais interessante para um destino diversificar ou focar em uma demanda específica? Pensem comigo. É mais interessante, por exemplo, no município de vocês, já disseram que recebem mais o público família, o público adulto, a gente manter esse foco ou pensar em novas possibilidades? Festival de Pedro II, ele é um festival que tem um cunho cultural muito forte, mas pensar esse festival com uma outra perspectiva, para atrair um outro segmento de turistas. Então, vejam que nós temos aí uma diversidade de possibilidades, né? E a partir disso, inovar, como o Ramon está colocando, nós vamos conseguir trabalhar dentro das cidades segmentações turísticas. Aqui no litoral do Piauí, quando eu falo litoral, leia-se Parnaíba, qual é a dinâmica que nós temos? Nós temos turistas que vêm de Teresina, do Ceará e do Maranhão, turistas que também vêm de outras cidades do Piauí, mas especificamente do período de junho até dezembro, você tem ali uma rotatividade até relativa de turistas de outros estados, do sul, do sudeste, de turistas internacionais, estrangeiros, que vão principalmente para fazer a Rota das Emoções. Barra Grande, Jericoacoara, Delta do Parnaíba. Então, a gente tem isso muito claro aqui na nossa região, esse público, né? Mas é o único público que a gente deseja? Não. Nós, enquanto planejadores turísticos, pensamos em conseguir estratégias para atrair os mais diversos públicos possíveis. Só dando uma olhadinha aqui no chat, o pessoal está falando sobre o pensar em novas possibilidades, sim, sim. Pensando aqui, então, já sobre essa questão da demanda, pessoal, a gente também tem que entender que essa demanda ela pode ser uma demanda efetiva e uma demanda potencial. A demanda efetiva é aquela que vai para o destino, que acontece no destino. E a potencial é aquela que você almeja, que você busca, que você deseja, que o destino quer que ela exista.
Por isso que a gente precisa diversificar a demanda. Aliás, a oferta, desculpa, para que nós possamos atender a outras demandas. E aí essa demanda potencial, eu preciso estabelecer, obviamente, elementos de oferta que possam atrair esse outro público. Já falando sobre os fatores que vão influenciar na demanda, Ignar ele aponta alguns. E aí eu comento os seguintes. A questão do preço do produto, que já foi falado. Então, se o produto ele é mais caro, o turista vai querer ir para aquele destino que é mais caro? Provavelmente não, ele vai buscar um destino mais barato. Por mais que ele tenha o desejo de ir para aquele destino, conhecer aquele atrativo, vivenciar aquela experiência, mas se o preço ofertado não é um preço mais caro do que outros destinos parecidos, certamente o turista ele não vai buscar aquele destino. Um exemplo muito claro que eu posso dar para vocês e que é muito evidente para a minha realidade é o litoral do Piauí e o litoral do Ceará. Se você viaja para o litoral do Ceará, você vai perceber que os custos, o viajar para aquele local acaba sendo mais acessível do que viajar aqui dentro do litoral do Piauí. E aí eu não estou falando que o nosso litoral ele é muito caro, mas comparado com o Ceará, você tem atrativos, recursos e destinos muito parecidos, ou com uma estrutura melhor, que tem o mesmo preço ou um preço melhor, o que acaba fazendo com que o Ceará seja um dos estados mais visitados do Brasil. A questão também dos preços dos concorrentes, então eu já citei aqui o exemplo do Ceará, o preço dos produtos, né? Recentemente, pessoal, eu tive a oportunidade de me deslocar por conta foi meu aniversário, e aí eu decidi ir para uma pousada aqui na região do litoral do Piauí. E aí, pessoal, nessa pousada, eles tinham o mesmo valor sempre. E eu lembro que até antes da pandemia, o preço era o mesmo. Só que, com a pandemia, houve um aumento da cobrança do preço. Eu fiquei na pousada, tranquilo. Só que a gente teve aí esse aumento e eu fiquei sem entender. Estamos em tempos de pandemia, precisamos nos readaptar, precisamos injetar a economia, mas aumentar o preço? Será que foi uma estratégia interessante? Talvez não, né? E aí vejam que a questão também disso acaba influenciando. Rogério? Pois é, professor, de novo. Eu não estou conseguindo pelo chat, viu? Por isso que eu faço intervenções aqui. A aula é nossa, viu? Fica à vontade. A aula é nossa. Tá certo. Eu fico pensando, professor, um exemplo aqui local, Pedro II, no primeiro festival de inverno, teve um pessoal que aumentou muito o preço de alguns serviços e produtos. E olha que desde o primeiro festival já foram 16, esse ano não teve, mas já foram 16, e a cidade ganhou um estigma de cidade careira. Olha que nunca acabou esse estigma. Então, lá atrás, o pessoal aumentou os preços. Tem gente que até hoje aumenta, não tanto quanto foi feito no passado. Mas isso influenciou muito na procura, né, na diminuição da procura pelos citados serviços e produtos aqui. Sim, porque, olha, não adianta. Quando você compara, com base nesse exemplo que o Rogério deu, quando você compara, eu tenho aqui destinos parecidos. Você tem o Festival de Inverno de Pedro II e eu tenho o Festival de Inverno, tem um no Ceará que eu não lembro agora. Mas suponhamos que seja mais barato ir para o Ceará. O turista possivelmente ele vai escolher o Ceará em detrimento de Pedro II por conta da questão do preço. Daí é interessante que a gente crie uma ideia coletiva dos empreendedores, da gestão pública, de tentar fazer com que esse preço seja um preço mais competitivo. Porque às vezes você tem um atrativo turístico, e eu já estou me antecipando, mas que a gente vai falar de oferta daqui a pouco.
Você tem um atrativo turístico, mas você vai cobrar um preço que não é um preço justo, fazendo com que a demanda acabe se deslocando para um outro destino, né? E esse exemplo que você deu realmente é um exemplo para a gente refletir como nós podemos fazer com que o nosso turismo ele seja mais competitivo em relação aos estados vizinhos, por exemplo, e ao Brasil mesmo. Eu também destaco como exemplo a questão de fatores que acabam influenciando na demanda, a renda do consumidor. Se o consumidor ele tem uma renda mais baixa, ele possivelmente vai procurar um destino que tenha que seja mais barato, né? Questão de divulgação, pessoal, divulgação é muito importante. E o nosso estado, o estado do Piauí, particularmente eu visualizo que falta muito essa ideia da divulgação, principalmente porque se você compara com o marketing de outros estados, com a divulgação em outros estados aqui vizinhos, né, você tem uma outra realidade. E isso acaba influenciando. Isso acaba influenciando para que o turista vá para aquele destino, porque as pessoas elas querem ver, elas se encantam com ver. Tem eu acho que é a prefeitura de João Pessoa, ou é a prefeitura de Maceió, que tem um site em 3D, que você entra 360 graus, você entra no site, vê as belezas, os atrativos, é muito bacana isso. É muito instigante, isso é vender a marca, né? Vender o destino. O pessoal está comentando aí, a França comentou que acha caro, né, o festival aí durante o período. Ramon também comentou a questão de ofertar um bom preço. Sim, gente, isso é essencial. Nós consigamos, viu? E um outro ponto que eu queria destacar também sobre esses fatores são os Professor, modelos. Pode falar, Ramon. oi. Só uma coisa também, é porque assim, a minha cidade, né, Pedro II, eu não sei das outras cidades, mas a questão da valorização do ponto turístico, né? Aqui na nossa cidade, a gestão pública, ela só se preocupa em valorizar aquele ponto turístico, em fazer manutenção, em levantar realmente uma boa proposta turística, né, em um ambiente mais agradável, quando se aproxima das festividades, tipo, amanhã vai acontecer festival de inverno, amanhã vai acontecer carnaval, amanhã vai acontecer alguma coisa. Aí, em menos de 10 dias, eles, quando está perto do evento, aí que eles vão reestruturar novamente os pontos turísticos, vão remodelar, ver o que está faltando. Eu acho assim uma coisa errada, porque assim como a gente tem aquela disciplina de patrimônio e patrimônio histórico-cultural, Cultural, né? isso, a gente tem que preservar, manter aquele padrão do ambiente, e a questão também da estrutura, né? Assim, Sim. de forma contínua, né? De forma contínua, não só naquele momento de festividade. É esse que é um dos pontos que eu acho errado, sabe? Sim, Assim como, sim. assim como na inovação também, porque às vezes o turista chega aqui e vai, mas faz a mesma coisa, a mesma coisa de sempre. Às vezes o turista nem dá vontade de voltar, né? Aí entra a questão da inovação também, do ponto turístico, implementar um novo equipamento, uma nova atração, né? E essa, Diversificar a assim, oferta, e né? isso diversificar a oferta, além de ofertar um bom preço também, porque, tipo assim, tem que ter uma questão da análise do mercado, né? Fazer um feedback depois do que aconteceu o evento, se realmente os turistas gostaram do preço, né? Se for um preço razoável, se o mercado local oferecer um preço razoável, porque aí influencia tudo na volta do turista, né? Na receptividade Sim. do turista. Isso tudo influencia. Sim, Ramon. E é até legal, só um minutinho, Rogério. O Rogério já até antecipou que vocês fazem esse levantamento aí preliminar, né? Para saber sobre satisfação, né? Que isso é importante. Do turista, que você tinha comentado mais cedo. Sim, sim. Só pegando aqui um gancho do que o Ramon estava dizendo, de fato é isso mesmo. A gente que vem batendo nessa tecla aqui há muito tempo, né, 18 anos, já
16 festivais, a gente sofre muito com essa questão. Tem alguns dos pontos de interesse turístico em Pedro II, eles são particulares, mas são de domínio público. Como é isso? Sim. As cachoeiras, por exemplo, elas estão em terrenos particulares, mas são de domínio público porque os donos das terras sequer atentaram-se para o detalhe de preservar, de cuidar, ou até cobrar por uma benfeitoria a ser feita no local, porém não faz. A prefeitura, por sua vez, ela só consegue verba para fazer uma melhoria na estrada, alguma melhoria na cidade, uma vez por ano. Como? Através de emenda parlamentar. Então, o que é que acontece? Eu até disse isso, professor, em uma live de outra disciplina semana passada. Cansados de ver isso, nós, da Associação dos Guias, a gente resolveu arregaçar as mangas. O que é que nós fizemos? Ajudamos a criar o Conselho Municipal de Turismo, criamos uma lei, e que ela foi aprovada por unanimidade aqui, uma lei municipal, da Política Municipal de Turismo, onde lá prevê que se cria um comitê para os eventos do calendário da cidade anual, e que esse comitê faça prestação de contas para a sociedade do que ela gostou, do que não gostou do evento, para planejar o que é que deu errado, para não errar mais no próximo, e por aí vai. O que é que nós estamos fazendo agora? Estamos pleiteando, nós da Associação dos Guias de Turismo, da Acontur, estamos pleiteando, estamos prontos com 2 projetos de lei, um para habilitar o município a criar o Fundo Municipal de Turismo, para captar recursos o tempo todo, e também do Plano Municipal de Turismo. Para quê? Para que se possa fazer um plano de exercício de 1 ano ou plurianual, para que não caiamos mais nessa mesmice que o Ramon fala. De fato, é isso mesmo que se vê. E acontecer uma diversificação, sabe, professor? De novos atrativos, estruturar os que são de domínio público, incentivar os proprietários a cuidar dos seus, criar novos atrativos, para que a gente possa continuar com a demanda bem interessante de turistas por aqui. E a gente sofre muito, mas estamos chegando lá. Não, eu me culpo que nós que amamos o turismo vamos conseguir, mas, isso que você colocou é importante, é matéria para uma outra disciplina também, eu vou falar só rapidinho. A ideia de criar o fundo é importantíssimo, o conselho, até para conseguir recursos do Ministério do Turismo. Você precisa, enquanto município, ter o Conselho Municipal, né, ter o Fundo Municipal de Turismo, para que algumas políticas de Estado elas consigam atender esse município. Se você não tiver, não tem acesso a recurso federal. Então, dá a importância, viu, Rogério, dessa criação. Onde eu estava... Pronto, voltei. Bom, gente, muito bacana as contribuições de vocês. Fico muito, muito feliz. Eu gosto de participação, assim. Participem, falem. A aula é nossa, viu? Bom, voltando aqui também para os fatores que influenciam, a gente pode apontar os modismos, né? Jericoacoara é moda. Todo mundo que vem todo mundo que eu conheço que vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, quer conhecer Jericoacoara porque é um destino de moda. Então, todo mundo vai para Jericoacoara por conta que Jericoacoara já se tornou a praia mais famosa, né, do Brasil, né, de ser uma praia paradisíaca, que nem é. A gente sabe que tem uma série de impactos ambientais, impactos socioculturais. Canoa Quebrada também é um outro exemplo de modismo. Barra Grande aqui no Piauí também está virando. Tanto é que Barra Grande recebe réveillons que não dão acesso a todos, porque são festas muito caras e que o morador local ele não tem acesso. E são festas fechadas, de investidores externos. Então, nós vemos aí o investidor externo ganhando em cima da comunidade. Mas isso é uma outra discussão. Voltando aqui também, eu aponto as variações climáticas aqui no litoral, quando está chovendo. Vocês vêm para a praia quando está chovendo? Provavelmente não vão vir, né? Então, vejam que isso também vai influenciar. Aqui no nosso litoral, como eu disse anteriormente, o período que mais tem turistas estrangeiros é de agosto a dezembro, que é o período que mais venta. É o período de mais sol, mas também é o período que tem mais vento. Então, nós temos aí uma dinâmica de turistas internacionais por conta dessas variações climáticas.
A questão também de catástrofes naturais, artificiais, a própria pandemia que nós estamos vivendo, pessoal, ela tem influenciado diretamente nesse turismo. A gente teve aí uma perca de 80%, o último dado que eu vi foi 80% no turismo, não sei se é a nível mundial, mas companhias aéreas e todas as empresas que fazem parte desse segmento tão importante e gigantesco que é o turismo. Então, nós tivemos uma queda muito grande e vamos ter uma dificuldade muito grande para poder reiniciar. Então, vejam que isso também influenciou na demanda. As pessoas deixaram de viajar por conta da pandemia. O Brasil hoje, por exemplo, ele está fechado para outros países, porque o Brasil é considerado uma nação de risco em relação à transmissibilidade do coronavírus, do SARS-CoV. Então, vejam que tem diversas dinâmicas que eu poderia apontar aqui para vocês. O atentado às Torres Gêmeas que aconteceu nos Estados Unidos em 2001, que diminuiu o turismo, causou medo às pessoas, né? Tem a questão também aí do petróleo aqui no litoral do Nordeste. Eu tive a oportunidade de estar em João Pessoa na época, gente, e era triste nós vermos o mar com resquícios de óleo, e até hoje ninguém sabe de fato de quem realmente é a responsabilidade disso. Mas isso também acabou influenciando na redução da demanda, certo? Então, todos esses fatores, eles influenciaram. A questão da sazonalidade, e o que seria essa sazonalidade? Tem períodos em que o turismo ele é mais constante e tem períodos que não. Aqui na minha região, aqui no litoral, os períodos de férias escolares, julho, dezembro, o carnaval, são períodos que têm um fluxo maior. Já durante o restante do ano, a gente tem uma diminuição desse fluxo de turistas. Bom, nós falamos sobre todos esses fatores, falamos o que é demanda, caracterizamos como segmentar a demanda. Agora eu queria falar um pouco para vocês sobre a questão de ciclo de vida dos destinos turísticos. A gente precisa pensar um destino como um indivíduo. Ele vai ter lá um ciclo a ser seguido. Tem uma teoria, que é uma teoria muito utilizada na academia, que trata justamente sobre isso. E ela pode ser usada para que vocês pensem em projetos pensando no município de vocês. Nessa teoria, nós destacamos o seguinte: primeiro tem-se um investimento do turismo. À medida que o turismo é investido, você começa a ter um processo de exploração desse destino. Posteriormente, você tem um processo de desenvolvimento turístico, quando a gente vai entender o desenvolvimento, é entender que o turismo está acontecendo, está dando retorno financeiro, está movimentando a economia, está movimentando as pessoas, só que esse turismo ele também vai causar o quê? Ele vai se consolidar, e aí vai virar um destino que todo mundo vai querer visitar. Chega um determinado momento dessa consolidação, que o destino ele começa a estagnar. Impactos socioculturais, impactos ambientais, a demanda deixa de ir para esse destino. Então, é nesse momento que a gente precisa pensar em ações para rejuvenescer, fazer com que esse destino ele mude, de alguma forma, como ele está sendo ofertado, né, os equipamentos e serviços existentes. Então, é interessante vocês entenderem essa teoria, porque ela é muito usual. E aí, um outro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre mensuração da demanda. Mensurar a demanda, vejam, é uma ferramenta básica. O ideal era que todo destino, todo município, toda empresa, todo equipamento de meio de hospedagem, de lazer, fizesse a mensuração da demanda. Porque a partir da mensuração, eu vou saber todos aqueles perfis de pessoas e etc., de dados que nós já colocamos, mas eu também vou ter um quantitativo para saber no que eu vou investir,
aonde eu posso melhorar. E aí entram os observatórios do turismo dos municípios, que esses observatórios eles têm essa responsabilidade, digamos que essa atribuição de fazer pesquisas para levantar a demanda turística. E aí vejam como é difícil levantar a demanda, porque onde é que nós vamos fazer isso? Nos portões de entrada da cidade. Se uma cidade tem aeroporto, vai ter que ser feito no aeroporto. Se tem rodoviária, na rodoviária, se tem os dois, nos dois. Se tem outras, se tem um porto, também vai ter que ser feito lá. Então, vejam que é difícil mensurar essa demanda. No caso das nossas cidades, que são cidades de médio e pequeno porte, nós conseguiríamos fazer isso. Basta ter capital humano para fazer isso e também o interesse, eu penso, das gestões públicas para levantar essas demandas. E aí também um outro ponto que eu queria colocar é que os meios as empresas de meios de hospedagem, elas também conseguem fazer esse levantamento por meio toda vez que você vai se hospedar em um meio de hospedagem, não sei se alguém aí trabalha na hotelaria, você tem você tem que preencher uma FNRH, a Ficha Nacional de Registro de Hóspede. Então, isso também é uma forma de controle de demanda, né, das pessoas que vão para aquele município, ou para aquele empreendimento. Então, pessoal, só para a gente finalizar a demanda, que eu falei demais, temos aí uma série de métodos de projeção de demanda. Eu não vou falar especificamente sobre eles, porque são métodos estatísticos, e aí nós somos das humanas, ciências sociais aplicadas, a gente não domina. Brincadeiras à parte, são métodos aritméticos. Se vocês quiserem, a gente pode ver se consegue uma pessoa para falar sobre eles, mas está disponível no material que eu deixei para vocês. Como calcular essa demanda turística, ok? Podemos prosseguir? Acho que podemos, né? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu o que é demanda, né? E os fatores que influenciam. Vamos falar agora sobre a oferta. Gente, o que é a oferta? A oferta é o conjunto de elementos que formam o produto turístico, os quais, isoladamente, eles não vão configurar atratividade. Então, vejam que essa oferta, ela vai envolver todos esses elementos do município. Atrativos, equipamentos e serviços, serviços públicos, todos esses elementos, eles vão fazer parte da oferta e é por meio dessa oferta que o turista vai validar também a sua experiência. Porque se ele vai para um destino em que a oferta é falha de alguma forma, você vai para um destino que não falta água na autoestação, falta combustível nos postos. As pessoas vão querer voltar para esse destino? Certamente não. Então vejam que o pensar a demanda com base na oferta é muito necessário. E aí essa oferta ela vai envolver o produto turístico. Professor, o que é esse produto turístico? O produto turístico ele é de fato esse recurso que vai ser comercializado para o turista. E o que esse produto turístico precisa ter, segundo Guinarra? Vai envolver, na realidade, bens, serviços e serviços auxiliares, recursos, que seriam recursos escassos e recursos livres. Dentro desses recursos escassos, nós poderíamos considerar água, a fauna. A água de um rio pode, né, durante um período, ela pode diminuir. Um lago, ele pode também diminuir. E a fauna de uma região também pode diminuir. E os livres seriam o clima, a cultura de um povo é um recurso livre que não vai acabar, só vai acabar se a gente tiver aí um genocídio para acabar com essa cultura. Mas são recursos que também são livres. Nós também apontamos a infraestrutura e os equipamentos.
A gestão não dá para pensar em turismo, pensar em estabelecer um produto turístico e não ter gestão, gente. A gestão tem um papel muito relevante. Ah, professor, é responsabilidade só da gestão? Não. A gente tem que ter aí uma tríade: iniciativa privada, gestão, comunidade local. Todo mundo tem que estar integrado para poder fazer com que esse turismo aconteça. Mas a gente tem que entender que essa gestão ela precisa e deve construir junto com a iniciativa privada e com os outros atores, porque senão dificilmente a gente vai conseguir desenvolver turismo. Eu poderia dar N exemplos para vocês de municípios que têm potencial, mas que não conseguem desenvolver porque a gestão ela não visualiza o turismo como uma política importante. E aí a gente vai ver já mais sobre isso. A questão também da imagem da marca. A imagem da marca é justamente como esse destino ele é conhecido. Vamos pensar aqui comigo. Os municípios dos quais vocês residem, vocês acham que tem uma marca? Pedro II tem uma marca, São Raimundo Nonato tem uma marca, Campo Maior tem uma marca, Oeiras, Teresina, e aí? Campo Maior é a cidade de quê? Pedro II é a cidade de quê? Qual é a imagem que as pessoas... qual a imagem que está no imaginário das pessoas que conhecem essas cidades? As cidades de vocês? Bom, fala, né, Ramon? Rogério? Pedro II, antes conhecido como Terra da Rede, hoje passa a ser chamado Terra da Opala. Então, para nós, a Opala, a nível regional, ela é o atrativo âncora. Muita gente vem aqui em busca de conhecer um pouco mais sobre essa Opala, que só ocorre nessa região aqui. Então, não deixa de ser uma marca da cidade. Aí depois é que vem a condição climática, o acolhimento das pessoas, e aí, posterior a isso, é que vem as belezas naturais e culturais que o município tem. Pessoal, aceito convites, viu? A última vez que eu fui em Pedro II foi em 2010, faz tempo. Aceito convites. Eu vi aí que só tem... Parece que só no chat só tá o pessoal de Pedro II na aula hoje. Esteja bem-vindo por aqui, pessoal super participativo de Pedro II. Então, gente, é isso. É construir uma imagem, né, pensar uma imagem desse destino. Eu vi que vocês têm muito bem isso. Essa ideia de que é a imagem que vai para o imaginário do turista. Um outro ponto também que nós destacamos do produto é o preço, que a gente já falou no início. Tem que ter preço. Se não tiver preço, eu vou, viu, gente? Pode deixar que eu vou sim. Vou conhecer Pedro II. Se não tiver preço, você não vai conseguir fazer com que o turista ele queira comprar esse produto. Tá? Então, são esses elementos que fazem parte do produto. Esse produto turístico, ele tem, aliás, essa oferta, ela tem alguns componentes. Quais são elas, professor? Recursos naturais, recursos culturais, serviços turísticos e equipamentos turísticos, que são de uso quase que exclusivo do turista, infraestrutura, serviços urbanos e de apoio. Então, essa oferta ela vai envolver esses elementos, que a gente vai detalhar cada um deles a partir de agora. Primeiro que eu queria destacar para vocês é o atrativo turístico. Conceitualmente é muito complicado nós definirmos o que seria um atrativo, mas vejam que um atrativo é aquele elemento que vai atrair as pessoas, e vai fazer com que elas se desloquem de um determinado local para ir para aquele destino. E aí o atrativo pode ser tanto o município em si, ou os recursos que ele possui. A gente até viu sobre destinos turísticos, né, que os atrativos eles têm ali várias categorias. Mas, do ponto de vista de atrativos, nós temos dois tipos. Os atrativos naturais e os culturais. Dentro de cada um deles, nós vamos ter uma infinidade de outras categorias, que eu vou já falar sobre cada uma delas um pouco. Mas eu quero que vocês entendam também um outro ponto, que esse atrativo vai ser a motivação do turista.
Vejam que até o turista que vai a Teresina a negócios, ele vai a negócios para Teresina, mas em algum momento ele vai querer experienciar outras coisas, conhecer a cerâmica do Poti, conhecer o encontro dos rios, conhecer a noite de Teresina, a gastronomia. Então vejam que é a motivação, o atrativo é a motivação, né? E aí nós precisamos pensar o seguinte: quando nós vamos montar um roteiro, é necessário que nós façamos uma hierarquização desses atrativos, trabalhar com um atrativo que tem mais atratividade para um que tem menos atratividade. E aí existem algumas metodologias. O próprio Ministério do Turismo, no programa de regionalização do turismo, eu não lembro qual é o caderno, qual é o módulo, ele estabelece uma hierarquia que vai de 0 a 4. E aí tem lá os critérios que a gente vai definir, elaborando um roteiro. Primeiro vai ser visitado a praia, vai ser visitado a igreja, certo? Então, o Ministério vai estabelecer essa metodologia de hierarquização. Existem outras formas de hierarquizar, mas a ideia é que a gente consiga estabelecer um roteiro que elenque os atrativos mais importantes daquele destino. E aí, para poder pensar a oferta e essa hierarquização, nós temos que entender que o acesso é importante, o transporte também é importante. Será que eu tenho transporte para chegar naquele atrativo? Será que tem um bom acesso? Eu lembro que a primeira vez que eu fui em Pedro II, que eu fui tentar ir na cachoeira, acho que é do Salto Liso, não lembro agora. Eu desisti, porque eu não consegui. Eu não sei por que eu desisti, mas eu lembro que não deu para ir. E eu não sei se o acesso melhorou, não sei. Só que eu lembro que tinha uma cachoeira que tinha um acesso bem mais complicado para quem não tem muito condicionamento físico, que é o meu caso. E aí, vejam que isso também influencia, né? Como a gente pode pensar em elementos para facilitar que essa oferta seja utilizada pelo turista. Eu também aponto, gente, dentro dos atrativos naturais, nós podemos destacar as montanhas, os planaltos, planícies, costas, o litoral, regiões de mangue. Então, todos esses elementos naturais, eles são atrativos naturais. Os culturais já vão envolver elementos arquitetônicos, históricos, manifestações culturais, a própria gastronomia, se for uma gastronomia de cunho cultural, também vai entrar aí, festas tradicionais. Então, são elementos que fazem parte dessa perspectiva cultural. E aí, já falando sobre os atrativos naturais, eu queria apontar o seguinte: nós temos aí no Brasil um potencial muito grande, que são as unidades de conservação, que podem ser trabalhadas turisticamente, claro, respeitando, porque nós temos duas categorias, que são subdivididas em diversas outras, que são as unidades de uso de proteção integral e de uso sustentável, né? Então, a gente tem que entender que temos essas diversas unidades que têm elementos naturais e também alguns culturais que podem ser desenvolvidas. Me dei um exemplo aí de unidade de conservação de proteção integral que vocês conheçam. Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma pista, que eu sou uma pessoa boa. Tá em São Raimundo Nonato. Ninguém? Serra da Capivara, isso aí, Luiz. Serra da Capivara. A Serra da Capivara é um parque nacional, né? Me dê um outro exemplo aqui no Piauí de parque nacional que nós temos. Tem alguém aí de Piripiri, Piracuruca? Não, né? 7 cidades. A gente também pode apontar aí, aqui na região já do litoral APA, de preservação ambiental do Delta do Parnaíba, a reserva extrativista do Delta do Parnaíba. Então, nós temos aí uma infinidade de áreas que são áreas protegidas
e que podem ser utilizadas também para pesquisa, para o lazer, para a recreação, para o turismo. Claro que com responsabilidade. Tem outros tipos, eu não vou me ater, mas só para a gente entender que são atrativos importantes também. E que, infelizmente, no Brasil não são tão utilizados. Para vocês terem uma ideia, o número de visitação em alguns parques do Brasil é tão baixo que eles nem conseguem se manter. E isso é muito, muito triste, né? A gente tem a maior biodiversidade do planeta e nós poderíamos tentar não capitalizar essa biodiversidade, mas fazer com que ela seja usada de forma sustentável. E nós não temos conseguido. Nós, enquanto nação, né? Infelizmente. Bom, gente, falei sobre os atrativos. Deixa eu ver o que mais. Bom, ainda sobre os atrativos, é importante que a gente entenda que elementos, no caso dos naturais, o que é que vai influenciar? A morfologia, a altura, a vegetação, o acesso, a localização. No caso dos atrativos culturais, da mesma forma, localização, acesso, se for uma manifestação cultural, ela é legitimada, né? Será que as pessoas têm respeitado isso? Se for um museu, o horário de visitação, já aconteceu comigo de lá no museu ter um horário de visitação e eu chegar e ele está fechado, sendo que foi falha aí do pessoal do museu, no caso. Então, sobre os atrativos, era isso que eu queria comentar. A respeito dos serviços turísticos. Bom, gente, os serviços e equipamentos turísticos, eles tem algumas categorias que existem. Eu recomendo que vocês leiam a Lei Geral do Turismo, que é a Lei 11.771, de 2008. Eu acho até que eu disponibilizei ela no CIGA, que vai tratar justamente sobre quais são as empresas... tranquilo, Ramon. Quais são as empresas que precisam ser cadastradas junto ao Cadastro. Até o Rogério comentou mais cedo sobre o Cadastro. E aí, quais são esses grupos de empresas que nós precisamos conhecer, que fazem parte dos equipamentos e serviços turísticos? Os meios de hospedagem, os alimentos e bebidas, as empresas de agenciamento, as empresas de transportes, as empresas de eventos, lazer e outras empresas de outros serviços. Dentro de cada uma das categorias, a gente tem uma infinidade de empresas. Por exemplo, nos meios de hospedagem, antigamente no Brasil se usava o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem, o SBClass. Hoje em dia ele não é mais utilizado. Ele está em desuso. Mas nós temos aí as categorias hotel, pousada, resort, hotel histórico, hotel fazenda, cama e café. O hostel já não entraria como dentro da classificação, mas seria um tipo de hospedagem. Os acampamentos. Nós temos aí uma infinidade de meios de hospedagem. Hoje a gente pode até considerar também esses imóveis que são alugados pelo Airbnb e por outras ferramentas tecnológicas. Em relação aos alimentos e bebidas, restaurantes, lanchonetes, cervejarias, casas de chá e outras empresas do segmento. As empresas de agenciamento, elas se dividem... Você está me ouvindo, Ramon? Além do Ramon, mais alguém está com problema no sinal? Aqui tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. Então, gente, como eu estava falando, as empresas de agenciamento, elas se dividem aí em empresas de emissivo e receptivo. E as empresas, as agências de turismo, elas podem ser tanto agências de turismo que só trabalham com a intermediação de pacotes, de passagens aéreas, ou as empresas que trabalham com a operação, que são operadoras turísticas. Desses dois tipos, nós temos as emissivas e as receptivas, de ambos os tipos.
A CVC seria um exemplo de operadora turística brasileira, né, que trabalha, que atua na América Latina e, enfim, que opera o mundo, né? É uma operadora turística. Já uma agência de receptivo local do município de vocês seria um exemplo de agência de receptivo. Nós temos também nos transporte rodoviário, aéreo, transporte ferroviário, aquaviário. Então, tentando aqui em Parnaíba, voltar a fazer a Maria Fumaça funcionar, que ia de Parnaíba até Luiz Correia. Eu estou sonhando com isso, porque se der certo vai virar um atrativo turístico da cidade, né, gente? Tem o valor histórico, tem a questão do percurso também, que é importante, tem todo um valor aí cultural. Rogério? Pois é, professor. Aí, que bom. Tomara que venha se concretizar logo, porque assim eu vou começar a vender umas viagens aqui para levar para aí. Pronto, eu lhe aviso assim que der certo, viu? Deixa Tá comigo. bom, professor. Beleza. Pessoal, também a respeito dos eventos, a gente tem as empresas organizadoras de eventos, quem trabalha com eventos aí tem uma infinidade de possibilidades. Lazer, as áreas verdes, as praças, os parques, as marinas também entrariam aí. Outros serviços seriam os centros de atendimento ao turista, que eu não sei se nos municípios de vocês tem. Aqui na minha cidade tem um CAT, na rodoviária, e tem um outro na praça, uma das praças principais daqui, a Praça Santo Antônio, aliás, Praça da Graça. E lá é disponibilizado guia turístico, tem um pessoal dando informação também, né? Então, você tem esses elementos. E também aqui a gente poderia colocar como outros serviços os guias de turismo e condutores, que são prestadores de serviços que entram aqui dentro desses outros serviços, e são profissionais de extrema relevância para que o receptivo aconteça. A gente também aponta os serviços públicos, que aí vão envolver o quê? Todo serviço que é utilizado tanto pela população quanto pelo turista, como transporte, a mobilidade urbana dentro do município, serviços bancários, questões de saúde, mesmo que o turista não vá com a finalidade de ficar doente, mas se ele ficar doente, precisa-se ter uma estrutura de saúde para poder atender esse turista. E que também é algo que é utilizado pelos usuários do município. Daí a importância de nós termos serviços de saúde. Serviços de comunicação, rede de sinal de celular, né, de internet, que pegue várias operadoras, enfim. Em relação à infraestrutura básica, é aquela infraestrutura que o município deveria dispor de saneamento, abastecimento e captação de água, coleta de lixo, para atender tanto ao morador local, principalmente, quanto ao turista. Então, a gente também pode incluir aqui as vias urbanas de qualidade, e são elementos que nós, enquanto população, precisamos cobrar dos nossos gestores, né? Cobrar no sentido de participar dos planejamentos plurianuais e sugerir melhorias para que a cidade ela consiga se estruturar para o morador local e para o turista. Lembrem-se, a cidade ela só é boa para o turista se ela é boa para o morador local. Se não há relação, não dá para se ter um turismo de qualidade, porque a prioridade são os moradores locais. E aí eu lembro que alguém falou no início que o turismo é muito capitalista, é uma atividade do capital, isso é fato, mas a gente precisa fazer esse turismo mais responsável. A gente precisa tornar esse turismo mais humano. E sobretudo, beneficiar a comunidade local. Rogério? Sim, professor. Obrigado. Observando aqui alguns pontos, algumas cidades que se tenta fazer com que ela também seja boa para a comunidade, eu trago aqui o exemplo da porta de entrada dos Lençóis Maranhenses, né, a cidade de Barreirinhas, onde o pessoal respira muito turismo lá. Eles convivem muito bem com o turista, né, e eles usufruem na noite, ali no cais do Rio Preguiças,
né? Muito bom, a gente tem lá o contato direto com a população e, ao mesmo tempo, com os turistas, né? Durante aquele período que eles estão lá visitando. Você acredita que eu não conheço? Não conheço. Pois eu gostei de lá, professor. Muito bom, viu, Barreirinhas? Vou me organizar aí para conhecer. Quem sabe a gente faz, quando voltar cá no pós-pandemia, a gente faz umas visitas técnicas aí, né? Estamos torcendo por isso, viu? No meu curso de turismo, a gente foi 2 vezes lá. Não, pô, a gente vai pensar aí futuramente. Tá certo. Então, gente, infraestrutura básica, né, precisa ter. E, por fim, os recursos humanos, que são essenciais. Somos nós, vocês que estão se qualificando agora, eu que já sou um profissional que trabalho no turismo, que trabalho na área de educação e de consultoria, mas aí nós temos uma infinidade de profissões, garçons, camareiras, recepcionistas, agentes de viagem, guias de turismo, condutores de turismo, enfim, chefes de cozinha. Nós temos aí o pessoal que trabalha na aviação civil também. Então, nós temos uma infinidade de profissionais que precisam se qualificar para poder atender a esses turistas. Tudo bem? Então, gente, em relação à oferta, era isso que eu queria colocar para vocês. Nós vamos para o nosso último ponto. Eu sei que fica um pouco cansativo, porque são vários capítulos que eu estou trabalhando, mas é uma forma que eu pensei de ser mais objetivo, até porque vocês estão com muita live, né? Eu acho que tem live quase todo dia aí. Para não ficar sobrecarregado, a gente pensou em fazer dessa forma. Bom, o último ponto que eu queria tratar com vocês é sobre o papel do turismo, o papel do poder público no turismo. E aí, nesse ponto, eu queria que nós entendêssemos como que o Estado, esse governo, enxerga o turismo. Como o turismo ele é visualizado enquanto uma política. Se é uma política importante ou se é uma política que está ali esquecida, engavetada e deixada de qualquer jeito. Claro que isso vai depender de país a país, mas o que é que nós precisamos entender? A atuação do governo no turismo ela é muito necessária, porque é o que eu disse antes. Eu preciso de uma gestão envolvida, eu preciso de um governo que estimule esse turismo, que fomente esse turismo e estimule a iniciativa privada, para que a gente possa ali, de forma coligada, de forma participativa e integrada, promover esse turismo. Então, vejam que na grande maioria os países, como a França, a Espanha, que são Estados Unidos, que são os 3 maiores receptores de turistas internacionais, eles têm essa preocupação do turismo enquanto uma política pública. Então, o que eu posso destacar aqui para vocês? O Estado ele acaba entrando com esse papel de regulador, no sentido de regular a atividade turística. E aí, na grande maioria dos países, o Estado vai incentivar a iniciativa privada. Como é que acontece isso, professor? Com planejamento e fomento da atividade, estabelecendo a qualidade dos produtos turísticos, como é que tem que ser, por exemplo, essa criação da categoria dos meios de hospedagem. É uma forma da gente estabelecer qualidade para esses meios de hospedagem. O cadastro de prestadores de serviços, é uma forma que a gente também tem, o Estado tem, na realidade, de manter aí essa fiscalização e essa qualidade, a questão de financiamento para a iniciativa privada. Eu posso estar como exemplo para vocês o Fundo Geral de Turismo. Inclusive, recentemente, eu acho que a Serra da Capivara está até sendo incentivada com os investimentos aí a nível federal. Eu também posso apontar a questão do controle do uso do patrimônio turístico. Então, vejam que o Estado tem uma infinidade de ações que ele desenvolve para poder fazer com que esse turismo aconteça e estimular esse turismo. Em relação à posição do turismo nos organogramas, o que eu posso colocar para vocês é o seguinte: no Brasil, antigamente nós não tínhamos um Ministério de Turismo exclusivo. Hoje nós temos um Ministério exclusivo. Alguns países trabalham com empresa pública, outros trabalham com institutos, outros têm um ministério,
outros países têm Ministério de Turismo e Lazer, ou Turismo e Cultura, Turismo e Economia. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que se a pasta ela é uma pasta específica, consequentemente a gente vai ter ali mais, para ser, né, pelo menos, é o esperado, mais recurso. Se tem um ministério exclusivo, vai ter mais recurso para aquela pasta. Então vejam da importância de nós termos um Ministério do Turismo aqui no Brasil, porque isso acaba fazendo com que a atividade ela tenha mais possibilidade de crescimento. E aí, assim, antes de falar do Ministério, eu queria apontar alguns organismos nacionais, aliás, organismos internacionais que existem. Vocês já ouviram falar sobre a OMT? Sim. A OMT é a Organização Mundial do Turismo, o Rogério colocou ali um ok. A OMT é a Organização Mundial do Turismo, né, que é uma organização, vejam, que faz parte da Organização das Nações Unidas e é uma organização que representa os interesses governamentais oficiais de turismo. Se vocês entrarem no site da OMT agora, depois da minha aula, por curiosidade, vocês vão encontrar. Está localizado na Espanha, justamente, a sede, né, da OMT. Vocês vão encontrar uma série de estudos sobre o período pós-pandemia, estudos recentes de dados de fluxos turísticos, tanto a nível global quanto a nível de país, a nível de continente. Então, a gente tem uma série de informações no site da OMT. Então, vejam o site, deem uma olhada depois. O site é em espanhol, é em inglês, mas vocês podem botar para traduzir. Se tiver dificuldade com o idioma, vão lá, baixem os materiais, acessem, vale muito a pena. E vejam que a OMT, ela reúne cerca de 138 países. São muitos países que estão envolvidos, né, nesse grande grupo aí, com a intenção de desenvolver o turismo. Eu também aponto ao World Travel Tourism Council, que é uma coalização de grandes empresas que também trabalha com a perspectiva de pesquisas na área de turismo. Geralmente ela vai envolver as empresas hoteleiras, as empresas de cruzeiros, são cerca de 100 empresas que estão aí envolvidas com a World Travel Tourism Council, que, caso vocês queiram fazer pesquisa também, vão encontrar muitos dados sobre o turismo nessa organização. Eu também aponto a vocês a ICAO e a IATA. A IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, que vai representar as companhias aéreas do mundo. Então, todas as demandas políticas e reformulações das companhias aéreas é de responsabilidade da IATA, da aviação civil, da aviação das companhias aéreas. Já a aviação civil vai ser a ICAO que vai se responsabilizar em escala mundial. E também vai ter a mesma perspectiva de pensar as ações para essas empresas do setor. Tem organizações específicas da hotelaria, que vocês podem ter acesso no capítulo, acho que é 17 do livro de vocês. Mas só para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, que já são 8h30, e eu sei que vocês devem estar aí com fome, a gente vai falar um pouco sobre os organismos nacionais. Quais são eles no Brasil? A gente destaca o Ministério do Turismo, que foi criado em 2003, no governo Lula. Tínhamos um ministério antigamente, que era o Ministério do Turismo, Indústria, salvo engano, e aí a pasta ela foi criada em 2003, e desde então é o principal órgão que pensa as políticas, as ações e as estratégias aí para o turismo do Brasil, certo? Também destacamos a Embratur, que é a Empresa Brasileira de Turismo. A Embratur, gente, ela surgiu na década de 70, a princípio com a intenção de ter o papel de promover o Brasil no exterior. E aí eu faço aqui uma crítica, porque na época a Embratur tinha diversas campanhas que focavam na sexualização da mulher.
Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar que muitas campanhas da década de 70, 80, 90 e 2000 também faziam essa apologia ao corpo feminino. Corpo feminino, praia, sol. Tanto é que hoje, ainda hoje, tem essa imagem muito negativa do Brasil, né? Das mulheres que saem do Brasil para fazer viagem no exterior, de serem tidas, de serem vulnerabilizadas por conta dessa imagem péssima que foi construída pela Embratur. Então vejam quanto que a construção de uma marca é importante. Até hoje o Brasil ainda sofre com isso, com essa fetichização do corpo feminino e também do corpo negro no Brasil. Ainda existe isso, infelizmente, por conta dessas campanhas publicitárias. E aí eu também aponto que os municípios precisam ter secretarias. Não sei se nos municípios de vocês tem, mas nós temos aí secretarias de turismo municipal, né, superintendências, que têm essa intenção de trabalhar as políticas em um nível local. Aqui na minha cidade de Parnaíba, a gente tem uma superintendência de turismo. Ramon disse que em Pedro II tem a secretaria, né, Ramon? Ah, entendi. Que é o que acontece muito, gente. Você tem a pasta, mas ela não focaliza no turismo. Ela vai desenvolver ações para qualquer outras coisas, mas para o turismo não. E isso é um problema que a gente enfrenta, porque nós temos aí, se nós temos um órgão específico de turismo, a gente vai conseguir pensar em ações, estratégias e captar recursos, como o Rogério já até comentou mais cedo, para poder fazer com que o turismo aconteça no município. Sim, sim, que é o que acontece muito. Pessoal, então, na aula de hoje nós falamos com vocês sobre oferta, demanda, e falamos também sobre o papel do Estado nessa organicidade do turismo. Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem algum questionamento? Tranquilo para vocês? Tranquilo, professor. Sempre muito bem explicativo a sua aula, viu? Primeiro. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado. Ramon comentou que isso é complicado, viu, Ramon? Isso é muito complicado. Essa ideia da promoção do turismo local tem que partir, né, da iniciativa local. Se não tiver, a gente não vai conseguir desenvolver. E aí é interessante, por exemplo, vou compartilhar com vocês. Ô, França, a gente fica aí até 9, viu? Não é a live aí do Safadão, não, mas a gente fica até 9. Que ele vira à noite, né, na live, vira horas e horas. Mas brincadeiras à parte, o que eu queria comentar com vocês? Na minha época de estudante, eu fui de empresa júnior. E... Sim, Ramon, eu fui de empresa júnior. E talvez, quem sabe, vocês poderiam pensar em criar uma empresa júnior do curso de turismo. A empresa júnior, ela tem essa intenção de fazer com que o turismo seja provocado na cidade. Ainda hoje existe a empresa júnior de turismo da UFPI, que hoje é o UFDPA, e ela tem, e quando nós criamos, eu sou um dos sócios fundadores. Ela foi criada em 2010. Tem 10 anos. Não sou tão velho assim não, viu, minha gente? Mas ela tem 10 anos, e aí vejam que é uma forma de vocês, estudantes, estarem se organizando para, quem sabe, validar ainda mais o curso de vocês e, consequentemente, cobrar das cidades que enxerguem o turismo e que valorizem vocês enquanto futuros turismólogos para serem inseridos no mercado. É importante isso, viu? Eu acho que é bacana. Sim, Ramon. Tem que ter, gente, tem que ter, para o produto turístico acontecer, preciso ter essa promoção. Se não tiver, não vai funcionar. Pessoal, então, eu agradeço a presença de vocês, dos sobreviventes aí que ficaram. A gente se vê, então,
a gente não se vê, né? Porque esse é o nosso último encontro dessa disciplina, mas eu vou dar a disciplina de administração aplicada ao turismo e hotelaria. E aí eu espero que eu consiga levar vocês para algum lugar, que eu consiga ir em Pedro II e nos outros polos, para que a gente possa se encontrar e fazer as visitas técnicas, viu? Nós temos uma prova que já está agendada, e vocês viram lá no CGA, e qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim e eu mando para os tutores. Agradeço demais a companhia de vocês. Obrigado, França. Obrigado, Ramon. Rogério, você quer falar alguma coisa? Não, professor, só agradecer pela aula, viu? Muito boa. Obrigado, viu? A gente é que agradece aí pela presença de vocês. Obrigado, Denise. Boa noite, gente. Qualquer coisa, entre em contato comigo por e-mail.